Oi, ao vivo estamos. Pera ainda. Fiquem aí, fiquem aí. Não dá meu. Oi, bom dia a todos e todas. Eu aqui no meu aperreio, entrando atrasado para mais um café da terça, né? Esse nosso encontro. Opa, deixa eu ver aqui que meu amigo Giovanil já pediu acesso. Estudante de palco está sendo lá. E aí, Rony, bom dia. Bom dia. Você nem viu os bastidores, eu correndo. Tinha esquecido. Vi, Ah, eu vi. eu estou entrando numa um café da terça para lembrar que estamos nós Eu na esqueci minha caneca hoje. hein? Eu esqueci minha caneca hoje lá na, lá na cozinha. E pelo jeito eu sei que você está no quarto. Eu estava dizendo que você que está nos vendo agora, não esqueça, se não der tempo de ver até o final, mais tarde veja nas nossas redes, no Instagram ou no Facebook. O Giovanni hoje está no quarto, está Tô literalmente com a rede aqui me entregando. na rede, está nas redes e esqueceu a caneca na cozinha, mas não tem problema, está valendo. Eu estava aqui agora no meu corre-corre para poder entrar, porque eu quero conversar com você nessa nossa reta final. No final, nós temos algumas coisas para dizer para os nossos seguidores, mas de imediato, é óbvio que domingo ter chegado o dia em muitas capitais, dentre elas a nossa, para o segundo turno, não apenas as capitais, mas cidades com mais de 200 mil habitantes, aqui no Ceará, Uhum. Fortaleza e Caucaia, mas eu quero mesmo, antes de falar do segundo turno, inclusive aqui de Fortaleza, lembrar, e aí talvez o que, é que tem a ver com esse debate? Tem a ver com o debate, não apenas em Fortaleza, mas quem está preparado para governar as grandes cidades do nosso país. E é bom dizer isso, Giovanil, porque, por exemplo, nós estamos nesse país continental, a oitava, era a oitava economia do mundo, quando o Lula esteve no melhor do seu governo, chegou à sexta economia, agora nós já estamos caminhando para ser não mais a oitava, mas a 10ª economia. Tudo isso eu lembro porque o Brasil, esse país que fez uma escolha em 2018, na eleição do atual presidente Bolsonaro, e que o que é que eu vou dizer se não começar pedindo sua opinião sobre mais de 6 milhões de testes comprados pelo Ministério da Saúde, ou seja, o governo federal comprou, estocado no armazém do governo federal em Guarulhos. O que é que isso quer dizer? São mais de 8,6 milhões de testes PCR. Aí eu fico me lembrando que muitos municípios, durante muitos momentos dessa pandemia, não teve como testar as pessoas para poder, inclusive, enfrentar a pandemia. Quero lembrar que esse problema que se evidenciou é de logística. O governo federal não consegue, na verdade, resolver um problema de logística. Mas vamos para frente. Há quase um mês, o estado do Amapá sofre com a falta de luz. Na verdade, o que é que eu vou dizer se não a falta de preparo de um governo para cuidar do povo brasileiro, que não é capaz de resolver o problema do sistema elétrico no estado. Tudo isso, Giovanni, eu quero ouvir, são esses dois assuntos que têm relação com a escolha que cada um de nós terá que fazer, não apenas os fortalecimentos, mas os cidadãos de Calcaia, os paulistas, nas demais capitais. É preciso perguntar, quando alguém se apresenta para governar, se ele está realmente preparado. O Brasil fez uma escolha para o Bolsonaro. E está aí. Na verdade, eu não falo não só da postura democrática, da postura intolerante, do governo que eu posso dizer que é o culto à estupidez, à ignorância, muitas vezes em fala,
imposições. Mas eu quero falar do ponto de vista administrativo. Esses dois fatos. Eu começo o Café da Terça com meu amigo Giovanni Oliveira comentando esses dois assuntos. Rony, primeiro deixa eu dar um bom dia aqui. Tem uma turma muito boa acompanhando a gente hoje aqui na nossa transmissão. Eu não vou citar porque é difícil de passar aqui pelo celular, mas eu estou vendo muita gente boa aqui com a gente. Facebook, compartilhem para a gente poder alcançar o maior número de pessoas. E a gente já percebeu, e essas eleições elas também deram prova disso, de que a gente precisa também ocupar esses espaços, né, das mídias sociais, para a gente poder propagar as nossas ideias, as nossas propostas, nossas perspectivas de mundo, as nossas, enfim, nosso posicionamento político. E a gente precisa ampliar, né, os canais de seguidores, de curtidas, de compartilhamento, a interação. Então eu queria começar pedindo isso para quem está nos acompanhando aqui, tá certo? Compartilhe, curta, faça comentários, faça propostas, dê sugestões para a gente, como a gente pode melhorar esse bate-papo aqui da gente. E inclusive sobre esse detalhe a gente vai deixar para o final, né, Rony? A gente fazer um pequeno comentário com relação a essa experiência do Café da Terça, que tem sido muito bacana. Mas sobre o que você me perguntou, Ronivaldo, para não fazer como alguns candidatos em debate aí de segundo turno que a gente está vendo, até do primeiro turno teve muito, para não fugir da pergunta, vamos lá. Com relação a esse desgoverno, né? Olha, gera indignação muito grande, mas não me gera surpresa. Porque, veja, o primeiro ato oficial, com todo o perdão da palavra, do presidente Bolsonaro, quando foi eleito, foi aos Estados Unidos. Eu não recordo agora se foi um jantar ou se foi um almoço, mas era uma comilança lá, como a gente fala, né? Foi uma comilança por lá. E ele disse, literalmente, se você der uma pesquisada aí na internet, você vai encontrar, provavelmente até o vídeo, sem edições, né? Ele falando, não, primeiro nós temos que destruir muita coisa no Brasil. E é exatamente o que ele está fazendo. O governo Bolsonaro é um governo, além de incompetente do ponto de vista técnico, do ponto de vista administrativo, né, do ponto de vista do benefício da população brasileira e do país como nação, porque esse jargão de dizer Brasil acima de tudo, isso é balela, conversa da boca para fora, tá certo? É conversa de malandro, né? Que a gente sabe, inclusive, que ele e a família dele estão aí há vários anos. Ele colocou a família toda, rapaz, para sobreviver de recursos públicos. E há mais de 30 anos, né, que ele estava lá pelo Congresso. Então, assim, ele é um malandro, um preguiçoso, um incompetente e o pior de tudo, que é isso que é grave, é uma pessoa mal intencionada, descomprometida com valores da vida. Ele não se preocupa, entendeu? Ele carrega uma ânsia de morte. É isso. Então, quando você tem uma série de medidas que vão prejudicar, por exemplo, as políticas que a gente não tocou nesse assunto, vamos tocar. As políticas antirracismo que nossos governos, o governo Lula, o governo Dilma implementou, tá certo? Com o ensino da educação sobre a África, a história da África, uma série de medidas que nós implementamos como política pública, né, para combater o racismo estrutural no Brasil, foram pelo menos 8 medidas foram canceladas pelo governo federal. Agora, já Bolsonaro. E quem está salvando a população lá, tentando resolver o problema, é a empresa pública. Então, veja, esse pessoal tem um discurso de dizer que tem que privatizar para melhorar o serviço, tem que privatizar para ter concorrência, para reduzir os preços, e é tudo uma balela.
Você lembra daquela época que dizia que ia reduzir o valor da bagagem de avião para poder reduzir o preço das passagens? Aonde que reduziu isso? Então, assim, é uma mentira. Disseram, Rony, que iriam fazer a carteira verde e amarela, que iam acabar com uma série de direitos e conquistas dos trabalhadores e das trabalhadoras, das leis trabalhistas, né? Porque isso ia gerar mais emprego. Aonde gerou mais emprego? Pelo contrário. E não venha dizer que foi a questão da pandemia, porque antes da pandemia nós já estávamos com uma tendência crescente de desemprego, afetando principalmente as pessoas com um pouco mais de idade e os mais jovens. Quer dizer, um preconceito enorme também com a pessoa que já avança uma certa idade e que passa a ser improdutiva nessa lógica de mercado privatista, né? Então, é um problema grave. Mas, de fato, eu acho que, para fechar esse comentário, o mais grave de tudo, é em uma plena pandemia, você faz a demissão de 2 ministros. Vamos. Não é cientista, não é da área médica, não é sequer um administrador da área da saúde, né? Mas o grande argumento aqui, em função dos problemas do país, da dimensão territorial, que ele era um expert em logística. E olha o fracasso que nós tivemos com logística, no caso dos testes. Eu estava vendo a matéria, porque finalmente tem 2 coisas nesse país que a gente precisa dizer, Rony. O Bolsonaro só comete tantos crimes que já dava para dar milhões de impeachment nele, porque ele tem a conivência do Rodrigo Maia, do presidente da Câmara, que segura os processos de impeachment. Então, vários pedidos de vários partidos, de vários movimentos, de várias instituições que já solicitaram, porque isso não é só uma questão, como eu volto a dizer, não é questão só de incompetência administrativa, cara. É uma questão de maldade, é de você estar lidando com vidas e, no caso, potencializando mortes. O Brasil, quando você vai ver, comparado com a Itália, mesmo com os Estados Unidos, rapaz, é absurdo como as curvas aqui de mortes e de infecção oscilam, né, de uma forma muito negativa. Aí eu vi hoje que o Ministério Público vai pedir uma investigação. E o órgão também que ele nomeou. Eu vou... A sua internet é que está implicando, viu? Está muito a sua fala. Ouviu o Ministério Público na sua indicação e está lá, nada acontece. E quando acontece é para fazer uma prestação de, vamos dizer assim, fazer a média com a sociedade, tá certo? Mas eu não acredito que isso vá dar em nada. Vamos lá, ele diz aqui, ó, vou encerrar esse comentário, quase 7 milhões de testes que vão vencer agora em dezembro. E a nossa população, né, que poderia ter sido testada porque tinha os testes, não foi. Quer dizer, então isso ampliou a falta de condições de acompanhamento epidemiológico que pudesse resultar num melhor tratamento, numa melhor prevenção às infecções de Covid, pudesse dar maior capacidade organizativa, de organizar a estrutura médico-hospitalar para os casos de infectados mais graves. Então isso afeta todo o processo da administração no que diz respeito aos cuidados com as infecções por Covid-19. É um governo desastroso, mas é, acima de tudo, um governo desumano. Um governo que lida com uma ânsia de morte. E eu vou deixar um gancho para você. Vou terminar. Não, eu vou terminar, eu vou dizer uma coisa. Então, o que o bolsonarismo representa é isso. Eu quero que você continue, porque, de qualquer maneira, é só para dar um que a sua internet não está totalmente comprometida, mas já está deixando algumas falhas. Então, deixa eu só aproveitar para dizer o seguinte. Pois vá. Eu quero continuar ouvindo você, meu companheiro. Por quê? Porque é óbvio que você estava lembrando bem, através daí da sua reflexão, essa coisa muito evidente. Essas 2 situações, dos testes do Covid e da questão energética, da energia no Amapá, deixam claro a falta de preparo deste governo,
para enfrentar uma crise sanitária. E, no Amapá, preparo do governo de cuidar do povo brasileiro diante de um problema no sistema elétrico de um estado, o estado do Amapá. Qual é a relação, por exemplo, e aqui nós temos um candidato que é o representante deste governo, e que eu costumo dizer, que foi vereador comigo, e não se trata de ser uma pessoa, pelo contrário, o rosto de bom moço do Wagner, e eu penso que ele realmente é melhor do que o que ele representa, porque a gente vê isso. Mas o time dele é esse time deste governo despreparado. Eu quero lhe perguntar sobre o segundo turno em Fortaleza, porque eu costumo dizer que aqui a melhor candidata da disputa, o voto popular não a permitiu ir para o segundo turno. Nosso respeito a essa decisão. Mas Luiziane era, de longe, a mais preparada, né, pela experiência e tudo. Agora nós temos o Sarto e o Wagner. E aí, quando eu vejo a gente analisando essas duas questões, que o governo aliado dele não consegue enfrentar, e ele, como deputado federal, inclusive, precisa, representando o povo do Ceará, ser mais competente em cobrar deste governo, que faz o que faz no Amapá, com o povo de lá, que sofre há quase um mês sem energia. E o que é pior? Esse teste é um tapa na cara dos 5.570 municípios do Brasil, alguns deles que não testou nem 10% da população. Qual é essa? Aí eu faço essa relação porque eu não tenho como não fazer. E queria que você, inclusive, óbvio que em alguns momentos eu volto a falar, mas eu quero que você continue seu comentário fazendo essa relação com a questão do segundo turno, por exemplo, aqui em Fortaleza. Pois é, não, acho que a grande relação é o bolsonarismo, né? O que é o Bolsonaro? O Bolsonaro é essa união de incompetência com maldade. É essa fórmula mágica, né, que destrói pessoas, que destrói vidas, que destrói famílias. Um discurso tão da boca para fora que eles gostam de dizer, falso moralista, de família, 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 mas são as famílias que estão perdendo com esse governo bolsonarista. Perdendo em Bolsa Família, perdendo em políticas sociais, perdendo em políticas antirracismo, perdendo em políticas, enfim, que dão condições para que as famílias possam se estruturar, se organizar, viver melhor, tá certo? Programa habitacional na área da saúde, na área da educação. Esse governo incompetente e do mal. Do mal no sentido de que não está nem aí para a vida, para o cuidado com as pessoas, não tem empatia, entendeu? Não se preocupa com o bem-estar das pessoas. A preocupação única do presidente da República é se os filhos dele estão se safando das investigações e das acusações gravíssimas que pesam sobre eles. Porque a imprensa gosta de falar de rachadinha, mas o nome não é esse. O nome é corrupção, com C maiúsculo, tá certo? Rachadinha dá a ideia de que é uma coisa menor, e não é, uma coisa muito grave. Né? Porque ele fazia o quê? Ele contratava pessoas. Abre um outro debate, a questão do militarismo, no caso das polícias, que eu tenho uma posição com relação a isso, não é o caso de a gente tratar aqui hoje, mas o que eu quero resumir é isso. Se aliar, né, de passar a ser o bolsonarismo em Fortaleza.
Acho que eu caí, né? E eu não tô te ouvindo agora. Tá, teu microfone tá desligado? Tá me ouvindo? Faz assim, encerra a live e tu entra de novo. Oi? Encerra a live. Não, não tô te ouvindo. Tô lendo os lábios, aqui fazendo leitura labial, mas não tô te ouvindo.